Então aqui ela está ligada de Resed a Netzach com o planeta Júpiter, né? Então qual que é o nosso papiro sagrado aqui da Roda da Fortuna, né? Nem tudo está sob nosso controle. E quando duvidamos disso, passamos pela Roda da Fortuna para nos provar. No fundo, esse arcano imita a vida, com seus altos e baixos, e a lição que fica é para que busquemos primordialmente o equilíbrio interno. Por que o equilíbrio interno? Tem uma parada interessante, eu quero começar a falar da Roda da Fortuna com uma frase de Aleister Crowley, né? Aleister Crowley, para quem não sabe, é um mago, né? Um magista aí, falecido já há alguns anos, mas famoso, né? Ficou famoso por aí e tal. Era um cara meio doido da cabeça. Tinha muita ligação com coisas que o pessoal considera perversas, depravadas e tudo mais, né? Então, um cara bem doido aí que fez história na história da magia, né? E nós vimos algumas cartas do tarô que ele fez, né? Tipo aquele carro que estava escrito Abracadabra, por exemplo, né? E aqui, na Roda da Fortuna, ele diz o seguinte, olha que bacana. Segue teu destino. Não importa para onde te leve. O eixo não se mexe. E este deverá ser o teu objetivo. Essa é uma frase, para mim, que resume muito a ideia da Roda da Fortuna. Porque a gente fala muito de movimento, né? Ô, Mirto, acho que seu microfone tá aberto, viu? A gente fala muito de movimento da Roda da Fortuna, mas e o eixo? De qualquer roda. O que é o eixo? É o centro. Imaginem vocês que essa roda aqui, que tá girando rapidamente. O eixo dela não se mexe, concorda? Ele só gira, né? Mas o movimento é muito pouco. Se você fica aqui perto dessa letrinha T, aqui perto da esfinge, quando ela girar, você vai ser movimentada muito bruscamente. Quanto mais perto do eixo você fica, menos impacto você sofre com os movimentos, né? Então é isso que Aleister Crowley diz. Olha só, vou repetir. Segue teu destino, não importa para onde te leve. O eixo não se mexe. Este deverá ser o seu objetivo. E é por isso que eu escrevi, nesse nosso pergaminho aqui, que a lição que fica é para que busquemos primordialmente o equilíbrio interno. Então, tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que é esse daqui, ó. Isso daqui. Eu acho que o Crowley não pensou nisso quando ele escreveu aquilo. Eu acho que não pensou, mas tem minhas dúvidas, porque olha isso daqui. Levanta a mão pra cima e faz barulho aí, Bacabal! Vai começar o bailão, hein? Bate o pé no chão, todo mundo, bate o pé no chão. Bate o pé no chão, bate o pé no chão. Pode bater, viu? Vai, isso. Que só quebrar. Vou acelerar um pouquinho para mandar. Olha só. Eu vou tirar o áudio para ficar melhor. Ninguém precisa ficar ouvindo, né? Mas olha aqui, todo mundo se movimentando, né? Você sabe como é que esse brinquedo é cruel, né? Tem uns vídeos aí desse brinquedo, o pessoal caindo e tal. E o cara no centro, pelo menos próximo do centro, tranquileba. Se fosse uma analogia à nossa vida, esse é o cara que tem um equilíbrio interno. Os princípios, pode ser, Mirta. É tudo aquilo que é a base sua. Quando você tem a base fortificada, né, solidificada, ninguém vai te tirar do seu ponto de equilíbrio. Né? O equilíbrio tem que ser interno. Então, é isso que ele mostra aqui, tá? O cara aqui no centro é pouco impactado pelo movimento ao redor, tá bom? Como eu disse, né, gente? Eu imagino que a Aleister Crowley não pensou nesse brinquedo para fazer a questão ali, né, Deixa eu voltar aqui para os slides da frase dele. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que tem muito a ver, tá? Porque o centro é a base, né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela pode ser tentada, por exemplo, a usar drogas. Vamos supor que ela anda com amigos que usam drogas. E ela pode ser tentada, ela pode querer experimentar, ela pode querer usar, ela pode fazer várias coisas erradas também, por causa das companhias dela e tudo mais. O que acontece? Quando ele tem o princípio forte, a base dele é muito, muito estruturada, ele não vai ser impactado pelo ambiente ao redor. Faz sentido? A Roda da Fortuna fala sobre coisas que acontecem com a gente que não estão sob nosso poder. Mas o quanto isso influencia a gente? Não é sobre controlar o externo, porque nós não temos controle. Nós já vimos que essa carta nos ensina isso. Não é sobre controlar o externo. Então, já que o externo não está sob nosso controle, controlemos o interno, para que esse externo não nos impacte de maneira tão profunda. Tá? É basicamente isso. Eu acho que isso explica bem a Roda da Fortuna. É claro que cada arcano é gigante, então a gente vai falar bastante sobre o contexto da roda, principalmente nas leituras, tá?
Já viu um pouquinho da história da arte dela e tudo mais. Mas essa eu acho que é a lição principal que a Roda da Fortuna passa, sabe? Principalmente quando ela sai numa leitura, quando a pessoa fica meio desesperada, e sai a Roda da Fortuna mostrando que ela vai passar por altos e baixos, ela vai passar por oscilações na vida dela. Por exemplo, no Templo de Afrodite, sai a Roda da Fortuna como síntese. O que quer dizer? Essa relação vai ter altos e baixos. Vai ser uma relação onde vai ter dias que vocês vão estar super bem um com o outro, vai ter dias que não vai querer olhar na cara. E todo mundo conhece um casal que funciona mais ou menos assim, é famoso entre tapas e beijos, né? Então, poxa, se a relação é isso, tal, o que eu faço, cara? Busca o equilíbrio interno, porque se você estiver equilibrado internamente, é capaz que você consiga equilibrar outra pessoa também, né? Mas enfim, a questão nem é essa, a questão é para você ficar equilibrado por si só, tá? Para que você não seja, não passe por grandes frustrações nesse relacionamento, por grandes decepções, grandes expectativas que são quebradas, entendeu? Porque você se apega a esse externo, né? Se você não tem esse equilíbrio interno, você se apega ao externo e, consequentemente, você se frustra, tá? Então, quando a gente fala da Roda da Fortuna, quais são as palavrinhas que tem aqui, né, no lado teórico aqui? Revolução. Essa é uma palavra bem utilizada. Por quê? Porque a revolução, ela quebra a estrutura do negócio, né? Ela rompe com a estrutura para que algo novo se crie. E isso geralmente é um movimento brusco, né? Que é uma outra coisa que nós falamos. Eu coloquei movimentos rápidos aqui, mas também são os movimentos bruscos, né? Que acontecem de maneira repentina, abrupta. Hoje estou professor Pasquale aqui, né? No português. Mas é sério, esse movimento que acontece de uma vez e que, tipo, nossa, minha vida deu uma reviravolta, né? Esses dias para trás, aconteceu comigo, com uma amiga minha muito próxima. Eu estava conversando com ela e tal, e ela falou assim, não, então, mas é porque eu mudei de trabalho. Eu falei, você mudou de trabalho? Eu falei, eu terminei meu relacionamento também. Eu falei, mas quando? As duas coisas foram ontem. Eu falei, meu Deus, pensei comigo, que roda da fortuna, né? Terminou o relacionamento e mudou de trabalho no mesmo dia. Então, são essas movimentações que não estão no nosso controle, mas que afetam a gente, tá? Então, mas quanto mais equilíbrio, menos você vai ser afetado. Mas ainda assim, afeta, né? Então, nós sabemos que a vida é movimento, nós sabemos que tudo precisa estar em movimento, né? Nada é estável, por isso que a estabilidade no tarô chega no número 4, né? Nos arcanos menores, a gente vai estudar que até o 4 é a construção do que é estável, o 5 já é meio que a roda da fortuna, é aquele rompimento do padrão, da estrutura, para que venha o 6, que é algo melhor, o 7, que é um aprofundamento, o 8, que é a exponenciação, entendeu? Então, a coisa sempre vai estar em movimento. E o 10, que é a finalização, o 10 é o quê? É 1 mais 0, ou seja, voltamos a 1. Tudo é cíclico, né? Tudo é movimento. Então, é uma carta extremamente essencial para a vida de qualquer pessoa, tá? Muita gente, não gosto da Roda da Fortuna, o que tem? Quero tirar a Roda da Fortuna do deck para jogar tarô, né? Não quero ter que falar ela para os consulentes. Cara, é parte da vida de todo mundo, tá? Assim como as outras cartas do tarô, né? Mas nós temos aqui muito claro de por que essa Roda da Fortuna é tão presente em nossas vidas, né? Por vezes, ela pode simbolizar, seguindo aqui no campo teórico, tá? A repetição de coisas, tá? Porque muitas vezes a pessoa está num ciclo que ela não consegue sair. E esse ciclo, por vezes, é representado com a roda da fortuna, né? Assim como ela mostra movimentos, ela mostra movimentos circulares também, né? Então, da mesma forma, que dependendo da situação, tá? Do contexto da leitura, dos arcanos que estão ao redor, do método que você está utilizando, né? Ela pode representar ali um problema de uma repetição, né? É alguma coisa que está acontecendo, não é uma estagnação, mas é um ciclo que acontece e que vai acontecer de novo, e que vai acontecer de novo. Né? Por exemplo, a mocinha que o namorado largou dela porque ela era muito grudenta, não dava espaço para ele queria jogar bola com os amigos dele, ela não deixava. O cara terminou com ela. O que ela fez? Ao invés de aprender a lição, digamos assim, ouvir o cara, entender o que ele tinha para dizer, ela falou assim, esse cara também não queria nada com nada, não tô nem aí. Pegou a raivinha dele e foi namorar outro. E não lapidou a si mesma. Então ela agiu da mesma forma, grudenta, ciumenta, o cara largou pelo mesmo motivo, e ela não aprende a lição de novo. Então o universo vai colocar no caminho dessa pessoa caras parecidos, onde ela vai passar por situações parecidas. Isso é a roda da fortuna. Esse é o lado da repetição da roda da fortuna, entende? Ela está em movimento, ela está buscando novas pessoas, mas está caindo em ciclos repetidos, tá? E até onde ela vai ficar nesses ciclos? Até ela aprender, né? Não importa se for nessa vida, se for em outras, ela vai ficar até aprender. Turbulência, sabe quando a gente está andando de avião e dá aquela turbulência? É normal. O que a turbulência diz? Vai passar. É um pequeno momento de instabilidade aqui, tá? Mas esse momento vai passar. Então só segura as pontas, tá? Aguenta firme que vai passar.
Instabilidade, o que eu falei, né? Turbulência e instabilidade estão ali lado a lado. Às vezes eu coloco palavras que são até parecidas, gente, mas eu sei que para cada um vai ter um significado um pouco diferente, né? Eu gosto muito de falar de turbulências e instabilidades quando eu vejo a Roda da Fortuna. Mas para mim são coisas bem parecidas, mas talvez para vocês ressoam de maneira diferente. Eu fiz questão de colocar as duas. Movimentos rápidos, né? Como eu havia dito, movimentos bruscos, movimentos rápidos, é uma carta rápida de maneira geral. A coisa vai demorar para acontecer? A pergunta é essa, sobre tempo. Sai o eremita, vai demorar. Lembra? O eremita fala sobre o tempo, né? A lentidão do tempo, a paciência. Sai a temperança, vai demorar. Ou sai o carro, vai ser rápido. Sai a roda da fortuna, vai ser muito rápido, mais rápido que o carro. É uma carta extremamente veloz.